Alô, alô, galera! Como é que estão meus amigos, minhas amigas do Saraiva Prova? E aí, professor Alexandre Salim aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a prova de vocês. E aí, tá entrando aqui a Gabi, Samarinha, quem mais? O Pedro, Bia, Lara. E aí, pessoal? Me falem como foram. Como é que estavam? O que estavam esperando? Bora? Achei difícil. Não foi uma prova de penal das melhores, né? Duas questões achei bem chatas. A gente vai trabalhar um pouquinho com elas agora. Vou colocar para vocês a minha impressão. Nós estamos trabalhando aqui ao vivo. São 18 horas e 30 minutos. A gente não tem gabarito ainda, né? Não saiu. Tudo que você falou no cursinho na hora da prova caiu bem daquele jeito. É isso aí, Carol. E essa do cachorro, hein? Essa do cachorro achei mais fácil que o exame passado, diz o Pedro. Ética estava fácil, beleza. Não gostei de empresarial nem de administrativo. Eu conversei com o professor Sacramone e ele me disse que empresarial estava mais ou menos, né? Decoreba pura, né? Então vocês vejam, em penal, prova boa. Duas questões chatas, tá? Mas a prova boa. E aquela do cachorro, hein? Quantas vezes eu falei em sala, quantas vezes eu falei nas aulas, falei na maratona. Aquela do cachorro, em que o sujeito atiça um cachorro. Então me falem aí como é que vocês foram. É claro que eu vou conversar com vocês sobre o penal, né? A gente vai conversar, a gente vai esperar o professor Cris. Conhece um professor Cris? Professor Egato, hein? O professor Cristiano Gonzaga, professor Egato. O professor Cris Gonzaga, ele vai entrar aqui daqui a pouco com a gente. Quem é que tá ali? A Karina. Teve uma questão de empresarial. Pois é. Teve uma questão de empresarial. Um beijo, Dani, querida, tá? Uma questão de empresarial. As questões de empresarial pura decoreba, me disse o professor Sacramone, né? Eu não sei nada de empresarial, hein? Vou falar com vocês sobre o penal. A gente vai falar penal e processo. Só vou esperar o professor Cris entrar e a gente vai começar. Eu tenho uma questão aqui que caiu de tortura. E eu insistia com vocês, cuidem. Prof, tem segunda fase de penal? É claro, Cacá querida. Com certeza. Aliás, a gente inaugurou a segunda fase aqui no Saraiva Prova em Direito Penal, tá? Vem que eu vou te ajudar a passar, vem comigo. A parte de penal é 100% comigo, tá? Toda a parte de prática penal em segunda fase é comigo. Então, vem comigo que eu vou te ajudar a passar, tá? Te garanto isso. Vamos lá, professor, tô tensa aqui para saber logo. Tá bom, querida? Calma, todos os professores vão falar? Acho que nem todos, tá? Eu não sei quem é que... se todos vêm, olha lá, esse curso de segunda fase em penal já está disponível no site. Olhem o site do Saraiva Prova, tá? Isso aí, Cacá, vem comigo que eu vou te ajudar a passar, tá? A gente sempre vai ter esse canal aberto aqui, além da equipe que vai estar sempre te ajudando, a nossa equipe maravilhosa do Saraiva Prova, tá? Com simulados inéditos, tá? Com todas as peças que eu vejo contigo nas aulas, tá? A gente vai trabalhar simulados, vai trabalhar as questões discursivas, vai trabalhar as peças, tá? Professor, o que achou do nível de penal? Eu achei que a prova não foi a das melhores dos últimos anos. Em penal, tá? Nós já tivemos provas mais fáceis de penal em outros anos. Quando sair o resultado, Dani, daqui a pouco, meu querido. Daqui a pouco, tá? A gente vai esperar daqui a pouco. Eu vou até abrir o site da FGV aqui e a gente vai ficar acompanhando em tempo real, tá? Vamos começar a conversar então sobre o penal, hein? FGV, OAB, exame de ordem, tá aqui. Já botei o nosso exame. Eu vou ficar acompanhando com vocês em tempo real quando sair. Se sair durante a nossa live, a gente já começa a fazer a comparação, tá? Olha ali. O resultado estará disponível no blog do Saraiva Prova. Ah, isso aí. É boa a lembrança da Dani, porque se vocês quiserem correr lá no blog do Saraiva Prova, tá? Eu já fiz os comentários das 6 questões de penal. Então, a minha impressão, ela já está lá, minha impressão preliminar,
tá? Não foi mesmo, diz a Karina. Fiz o simulado, não errei nenhuma de penal e processo. Maravilha, querida, tá? Eu fiz vários simulados inéditos aí, tá? Para a segunda fase agora. Você vai ver, vindo conosco, fazendo a segunda fase, você vai ver que os simulados, tal qual, depois aparece na prova da banca FGV, tá? Bom, em penal, nós temos 6 questões. Nós temos uma primeira questão que traz tortura. Então veja, quando eu falei que nós tínhamos que colocar nesse tijolão, que é hoje um dos melhores livros do mercado em OAB, é um dos melhores livros do mercado em compilação de matéria, que é o nosso OAB esquematizado, eu coloquei legislação penal especial. E se você procurar, esse capítulo de leis penais especiais foi escrito por mim e lá está a lei de tortura, a 9455. Tá? Lá está a lei de tortura. Ó, a minha querida Lulu, a Luísa, ela já colocou aí o nosso link aí, o nosso site, o nosso blog, tá? Olha só, Luísa enviou uma solicitação para participar. Entra aí, Lulu. Visualizar, fazer uma transmissão ao vivo com a Lulu. Entra aí, querida Lulu. Olha só. A gente teve uma questão sobre legislação penal especial, hein? Achaste difícil, meu amigo? Lorenzini. Achou difícil, é? Tivemos uma questão sobre erro, algo que eu falei na maratona para vocês. Eu falei na maratona, por que não entrou a Luísa? Vamos ver aqui se eu tenho que clicar de novo. Pede de novo aí, Lulu. Eu botei o aceitar aqui, tá? Eu falei para vocês na maratona da diferença entre o erro sobre a pessoa e a aberratio ictus, que é o erro de pontaria, né? Foi exatamente a questão, e é o exemplo que eu trago em sala de aula, da mãe que dá à luz, que quer matar o filho, está influenciada pelo estado puerperal. Tô na repescagem, mas louca para ver a prova. Vamos lá, Cacá, tô torcendo por ti, tá? Será que eu fiz alguma barbeiragem aqui, não consegui botar a Luísa? Vamos ver, tenta de novo aí, Lulu, por favor, tá? Olha ali. O Gilmar disse, passei, maravilha. Daniela, essa questão foi dada, lembrei das tuas dicas. Eu falei dessa questão da mãe grávida que quer matar o próprio filho, hein? Foi erro, professor, com tudo. Então tá, achei que tu ia vir aqui alegrar minha live, hein? Onde encontro o gabarito? Patrícia, querida, é a Patrícia, né? Há um gabarito preliminar no nosso blog, tá? Do Saraiva Prova. Ali no blog você encontra um gabarito preliminar. Então são as primeiras impressões dos professores. Por quê? Eu estou falando com vocês e estou olhando aqui a página de acompanhamento da banca FGV. Não saiu o gabarito ainda, tá? Então, aguarda, querida. Vai sair daqui a pouco o gabarito. Por enquanto, são as nossas primeiras impressões. Aliás, as minhas 6 questões de penal, eu já coloquei as minhas impressões, o que eu acho que seria o gabarito correto, lá no blog Saraiva Prova. Tá, Patrícia, querida? Tivemos uma questão sobre tortura, tivemos uma questão sobre erro, questão dada. Eu dei para vocês essa questão durante as aulas e na maratona. Tivemos uma questão sobre substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Uma questão fácil, não era difícil. Como é que o juiz vai converter de cara sem ouvir o réu? Pensem. Porque veja, Cirlei, um beijo, querida Cirlei, tudo bom? E aí, Luciana, querida, tudo bom? Professor, vou começar meu preparo a partir de hoje. Dicas? Bom, é óbvio que a dica é vir fazer a segunda fase comigo, né? Fale com seus colegas. Fale com os colegas que fizeram a segunda fase comigo e vejam o que eles acharam da nossa segunda fase. O nosso curso aqui é um curso muito profissional. É um curso que respeita o aluno, é um curso que se preocupa com o aluno. Então eu vou fazer de tudo para que você esteja com essa vermelhinha na mão agora, tá? Professor, comparado às primeiras provas, foi mais difícil? Nós tivemos provas mais fáceis nos concursos anteriores, tá? Beatrice. É Beatrice mesmo? Eu adoro esse nome, Bia. Beatrice, Beatriz em italiano, né? Beatrice. Sabe que eu fiz meu doutorado na Itália, em Roma, com o professor Ferraioli, o pai do garantismo penal, né? Beatrice, que coisa linda esse nome. Então vejam,
Esse cara é fera, podem apostar. Obrigado, Cleide. A gente faz uma preparação muito séria aqui para a segunda fase, tá? Com simulados inéditos, tá? Com questões discursivas, vendo todas as peças. Eu tenho acertado as peças que vêm caindo nos últimos exames, pelo menos a gente fala sobre elas durante as nossas aulas e na nossa maratona, tá? Então, Beatriz, querida, a prova estava difícil? Não é que estivesse difícil, Larissa, tá? Ela não estava tão fácil quanto nos últimos anos. Não foi uma prova horrível, tá? Mas duas questões chatas, tá? Tudo bem, Cirlei. Coaduno com essa emoção. Passei concurso do Saraiva à prova. A Cirlei foi minha aluna. Querida Cirlei, com a vermelhinha na mão. Você tá advogando, Cirlei? Me diz aí. Você tá advogando? O que você vai fazer? Vai advogar? Vai vir para concurso público? Me fala aí. Tivemos uma questão, então eu dizia, sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Tivemos uma questão que eu sempre falo também nas aulas, sobre a medida de segurança. Olha lá. Fiquei de consciência pesada porque não tentei esse exame. Se você tivesse me perguntado, Rosânia querida, eu ia dizer pra gente fazer. Vem fazer e depois, passando, a gente vai com tudo para a segunda fase e eu vou te ajudar a passar. Vem fazer a segunda fase comigo, tá? Eu sempre falo. O artigo 97 do Código Penal, ele diz que se o crime é punido com reclusão, a medida de segurança é de internação. E que se o crime é punido com detenção, a medida de segurança é de tratamento ambulatorial. Olha só quem é que está chegando na área. O professor Egato. Conhecem o professor Egato? Professor Cris Gonzaga, agora sim a live vai ganhar corpo. Vai chegar o professor mais bonito do Brasil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Visualizar. Cris Gonzaga. Espectadores. Adicionar. Ué, Cris Gonzaga não pôde participar. Pede de novo aí, meu querido. Disse não pôde participar. Hein? Jairon Rocha. Chegou o Cris, Beatriz. Agora sim, né? Agora a mulherada se derrete pelo professor Igato. Falando de processo penal para vocês. Não achei os comentários e os gabaritos preliminares. Lise, vai lá no blog do Saraiva Prova, querida. Vai no blog do Saraiva Prova. Eu acho que os professores estão colocando aos poucos lá. Eu já coloquei os meus comentários, o Cris Gonzaga já colocou os dele, tá? Boa noite, professor. Estamos passando para lembrar o pessoal que o VAD-ME com OAB é o ideal para a segunda fase da OAB. Com certeza, porque o VAD das carinhas, esse nosso VAD, ele é feito, na verdade, pensando exatamente nos editais do exame de ordem, tá? Tá aqui ele. Quanto custa a segunda fase online? Fala pra Bruninha aí, por favor, Dani, pessoal. Carol, falem pra Bruninha aí que ela quer saber detalhes sobre a segunda fase, tá? E aí, Cris, por que não entrou, cara? Me fala aí. Deixa eu ver de novo aqui. Visualizar. Cris Gonzaga. Agora sim. Adicionar. Cris Gonzaga não pôde participar, tá dizendo aqui. Por que não? Por que não pode participar se eu estou te adicionando, meu querido? Olha lá, Bruna, tá tudo no site. Olha ali. Vamos de novo. Visualizar. Solicitações do Cris. Adicionar. Adicionar. Cris Gonzaga não pôde participar. Por quê, meu amigo? Tá dando Cris Gonzaga não pôde participar. Eu tô te adicionando aqui. Hein? Fixaram fazer uma transmissão. Fazer uma transmissão ao vivo com o Cris Gonzaga. Agora vai. Agora vai. Agora, de novo disse não pôde participar. Será que tem algum bloqueio aí, Cris? Olha só. Fazer uma transmissão ao vivo com o Cris Gonzaga. Pum. Fazer uma transmissão ao vivo. Cris Gonzaga não pôde participar. Tá com algum probleminha aqui, cara. Vamos de novo. Adicionar. Cris Gonzaga não pôde participar. Ué. Nunca fiz uma aula com vocês. Quero comprar o Saraiva Prova para a próxima. Então vem que eu vou te ajudar a passar, Tainá. Tá? Vem comigo que eu vou te ajudar. Tá? Acho que tá bloqueado no aplicativo. E agora? Deixa eu ver aqui. Vou ver com as meninas, tá? Veja. Quem é que tá chegando? Tem uma pessoa chegando aqui, Cris. Olha aqui, pessoal do Saraiva Prova.
o amor da minha vida. Tá? Papai tá trabalhando agora, tá? Deixa o papai trabalhar? Sim. Então tá, papai já vai lá. Domingo, né, pessoal? Sabe como é que é? Bom, enquanto o Cris, ele vai vendo se tem algum tipo de bloqueio, tá? Ó. Tainá, vem pro Saraiva Prova, os cursos estão com preços promocionais, tá? Vai lá, vê lá, Bruna. Vê lá, Tainá, vem conosco para a segunda fase. Eu vou ajudar vocês a passarem aqui no penal, tá? Obrigado, Fábio e Luísa. Isso é o amor da minha vida. Essa é a Laurinha, tá? Oi, professor, assisti sua aula hoje sobre erro de pessoa e caiu na prova. Eu falo, tá aqui, ó, bola de cristal, vai cair. E não é que cai. E assim, essa questão do erro sobre a pessoa, quem é que tá ali? A Bárbara Siqueira, querida, é a questão que eu falo na aula. É o exemplo da mulher que está ali no hospital, né? Futura bela doutora. Pô, legal esse perfil, hein? Estamos juntos no 31, professor. Um beijo, querida, que bom. Estaríamos juntos, então, no 31. Que maravilha, tá? Bom, enquanto o Cris vai tentando entrar, vamos começar a conversar um pouquinho agora, sério, sobre o penal, hein? Olha só. Vocês estão com um caderno de provas aí? Bom, vamos começar lendo a questão da Zélia. A Zélia, ela diz assim, ó. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019. Boa noite, Leandro. Um abraço, tá? Presencie em via pública o momento em que Luiz... que tu quer? Vem aqui, cara. Vem aqui. Ai, meu Deus. Ó, é domingo, pessoal, tá? Olha aqui. Hein? Tem o professor Igato de um lado e tem o professor Ipai do outro. Tá aqui. Esse aqui é o Arthur, tá, pessoal? Então, a Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019... Vamos esperar um pouquinho, mano. Voltou? Trancou um pouquinho, mas voltou. Tá. Presencia em via pública o momento em que Luiz, nascido em 20 de setembro de 2012. Então veja, Leila querida, Paulinha, obrigado, tá? Tainá, obrigado. Esse aqui é o Arthurzinho, tá aqui conosco, tá? A nossa vítima tem então, 7 anos, né? 7 anos. Porque o fato é 6 para 7, né? Então, nasceu em dezembro de 2012 e o fato ocorreu em setembro de 2019. Então, nossa vítima, onde encontra o gabarito? Vai no blog do Saraiva Prova, tá, meu querido Araújo? Vai ali. Os professores já estão colocando, ou todos já colocaram, as suas primeiras impressões. Porque o gabarito oficial, vamos dar um atualizar aqui, ó, não saiu ainda o gabarito oficial. A gente está falando em tempo real sem o gabarito. Bom, olha aqui. Adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, Zélia passa a, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão do Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. O que vocês, se vocês têm condições aí de abrir, eu quero que vocês abram a lei de tortura, é a 9455. A lei 9455 de 97 é a lei de tortura que vai dizer o seguinte, ó. Constitui crime de tortura, artigo 1º. Inciso 2º, submeter alguém. Aqui, ó. Sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, conforme de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vamos lá. Ó, sob sua guarda, poder ou autoridade. Então vamos lá. A Zélia, professora de uma escola particular, presencia em via pública o momento em que o Luiz, nascido no dia 20, adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Então veja, o Luiz não estava sob sua guarda, poder ou autoridade, tá? Já não pode ser o inciso 2º. Olha aqui. A desferir
com um pedaço de madeira na mão de Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Descobertos os fatos, foi instaurado inquérito policial. Nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura, com a causa de aumento em razão da idade da vítima. A vítima, ela tem 7 anos, né? Então nós temos uma agravante genérica prevista no artigo 61, tá? Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação da apelação, poderá, sob ponto de vista técnico, requerer. Deixa eu ver se o Cris está entrando aqui. Não, ainda não. Eu vou abrir o Código Penal e vou ler para vocês as possibilidades. Ó. Alguns dizem, então foi maus tratos, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Vocês estão vendo? Não estava sob autoridade, guarda ou vigilância. Olha lá, não é maus tratos também. Diz assim, após a instrução, confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado ainda a presença da agravante em razão da idade de Luiz. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação da apelação, poderá, sob ponto de vista técnico, requerer. Salinho, o Cris vai entrar assim que você terminar. Beleza, Carolzinha. Joia. Letra A. A absolvição de Zélia do crime imputado, pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. E aí? Letra B. A absolvição de Zélia do crime de tortura com fundamento na causa de exclusão do exercício regular de direito, em que pese a conduta seja formalmente típica em relação ao crime imputado. Letra C, o afastamento da causa de aumento. Letra D, o afastamento da agravante. Pessoal, lembrando vocês, Salinha, acredito que vai ser melhor cada um fazer a sua live. Parece que não está funcionando mesmo. Beleza, Dani? Joia, vou seguir aqui. Assim que eu terminar, eu chamo o Cris então. Nós temos aqui uma professora que, por achar que é professora, ela se sente no direito de invadir o espaço ali de uma mãe e bater com uma madeira nos dedos de uma criança que estava pegando brinquedos de outra criança, tá? Ela foi denunciada, e me parece até condenada aqui, condenada a um senso por tortura. Só que a figura da tortura exige, vou ler para vocês de novo, olha lá, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Com emprego de violência ou grave ameaça, existiu. A intenso sofrimento físico ou mental, existiu. Como forma de aplicar castigo pessoal, existiu. Tudo isso existiu. Mas não tem tortura por quê? Porque ela, a vítima, não estava sob a guarda, o poder ou a autoridade daquela senhora, da Zélia. Professor, não é maus tratos? Não, não é maus tratos também. Porque os maus tratos exigem autoridade, guarda ou vigilância, artigo 136. Então, me parece que aqui nós temos um crime de lesão, tá? E o gabarito seria, na minha prova aqui a letra A, mas seria a absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Não é tortura, tá? O que é? Bom, não sei, a questão não exige isso. Me parece que seria lesão, tá, Leida? Mas não exige isto, tá? Então absolvição porque não é tortura. A questão da Regina. Regina dá à luz, essa aqui eu falei, pessoal, essa aqui eu falei, inclusive, falei na maratona, tá? Vamos lá. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece no berçário da maternidade no intuito de matar Davi. Ela dá à luz ao Davi e ela quer matar o Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia o Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento da pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, os advogados de Regina, em alegações finais, da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, eles deverão requerer. Vamos lá. Leida querida, eu trabalhei com vocês isto na maratona, nas nossas aulas, obviamente, mas na maratona. Uma coisa é o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. Outra coisa é a aberratio ictus, o erro na execução, artigo 73. Erro sobre a pessoa não traz erro de pontaria, o agente se engana
de vítima. Ele acha que é outra vítima, ele engana a sua vítima com outra. É erro sobre a pessoa. É o caso. É o caso da questão. Agora, na aberratio ictus é erro de pontaria. Então o agente erra a pontaria, mas ele não se engana de vítima, mas ele é ruim de pontaria, tá? Então veja, a mamãe, eu vou chamar ela de mamãe, a Regina, acha que está matando o próprio filho, quando então mata o filho de outra pessoa. Ela é influenciada pelo estado puerperal. Então nós temos aqui infanticídio, artigo 123 do Código Penal. E aí pergunta assim, pode ser reconhecida a agravante de crime contra descendente? É claro que não, quantas vezes nós falamos disso. Não pode ser reconhecida agravante contra descendente, por quê? Porque isto é uma elementar do crime. Agravante contra descendente, porque o 123 já é matar o próprio filho. Isto já configura, já é elementar. Veja aqui, Cris Gonzaga, será que ele vai entrar agora? Não, não pode. Já é elementar do próprio crime. Então, se você usar a questão do filho duas vezes, é bis in idem. Então, é infanticídio sem a causa de aumento, tá? Sem a causa de aumento, ou sem a agravante contra filho, tá? É infanticídio, então desclassificação para infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de que se pretendia atingir o descendente da vítima, tá? Seria bis in idem, beleza? Infanticídio sem agravante de crime contra filho. Não está dando a dobradinha. Tá, entra na sequência, meu querido. Hein? Próxima, tô indo para a terceira questão, tá? Olha lá. Como isso, na questão o senhor não diz que ela olha para o filho, vendo que era o seu filho? Aí é que tá, meu querido Antônio. Na cabeça dela, ela acha que é o filho. Ela se engana de vítima. Ela olha e ela tá vendo uma criança, tá dizendo, ali tá o meu filho. Ali tá o meu filho. Só que isso é na cabeça dela. É um erro sobre a pessoa. Na verdade, não é o filho dela. Na realidade, na vida real, não é. Ela acha que é. Ela vai lá e mata. Então, nós vamos levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, tá? Nessa minha prova aqui, que seria a verde, seria a C, tá? Não, eu já tinha virado a página. Seria a B, tá? Seria a B. Tudo bem? Beleza, meu amigo Sacramone. Olha ali, grande Sacramone. Vai falar sobre empresarial, hein? O que é melhor, Sacramone, falar sobre homicídio ou sobre debentures? Ei, meu velho. Grande Sacramone. Esse cara é demais, feríssima, tá? Olha lá. Vamos para a próxima. A próxima é muito barbada, hein? A próxima, ela traz uma para vocês acertarem. Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Após cumprir o equivalente a 1 ano de pena aplicada, Gabriel deixa de cumprir a prestação de serviços à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução de imediato converte a pena restritiva de direitos em privativo de liberdade. Hein? Grande professor Delore, esse cara sabe muito. É bom esse professor Delore, hein? Vejam só, pessoal, como é que o juiz ele vai converter a pena alternativa, que é bom, para a privativa de liberdade, que é ruim, sem ouvir a explicação daquele condenado. Porque, veja, o Código Penal, no artigo 44, parágrafo 4º, ele vai dizer que é possível esta conversão, então sair do bom e voltar para o ruim, sair da pena restritiva de direitos, serviços comunitários, e voltar para a cadeia, para a privativa de liberdade, se houver descumprimento injustificado da restrição imposta. Bom, só se sabe que ele deixou de cumprir, o juiz soube disso e converteu, sem ouvi-lo. Então me parece isto tudo, repito, são impressões preliminares minhas, porque nós não temos o gabarito preliminar, são 18 horas e 59 minutos, deixa eu ver aqui, ó, não tem gabarito ainda na página FGV. Então a minha impressão preliminar é, a conversão não foi válida. Eu marcaria na prova verde a letra D. Não foi válida, pois apesar de possível a conversão
em privativa de liberdade pelo descumprimento da prestação de serviço à comunidade, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o descumprimento. Tá? Eu estou falando aqui, então, na prova verde. Alguém me perguntou, né? Tá, querida? Eu marcaria Dinamarca aqui. Tá? Eu marcaria Dinamarca, eu marcaria que o juiz deveria ter ouvido. Então, não é válida a conversão. Minha posição. Próxima questão. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, isso é o de menos. O que vocês têm que saber é a pena. Qual é a pena do abandono de incapaz? Fábio, eu estou falando da prova verde, tá? Mas tanto faz. Eu vou falar aqui e você vai entender. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos. Detenção. Foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, constatando o laudo que o Guilherme era na data dos fatos, e permanecia até aquele momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e materialidade delitiva. Porque, veja, para o juiz, ele aplicar uma medida de segurança, o fato tem que ser típico e ilícito. Para o juiz aplicar pena, o fato tem que ser típico e ilícito. A diferença está no terceiro elemento. Para aplicar pena, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para aplicar medida de segurança, fato típico, ilicitude e periculosidade, que está comprovado no laudo. Então tem que aplicar a medida de segurança. Tararara. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob ponto de vista técnico, deverá requerer... Bom, se ele é inimputável, comprovado pelo laudo, ele era ao tempo do crime inimputável, isto está claro na questão, a tese defensiva é de absolvição imprópria. A absolvição imprópria, quando o juiz reconhece o fato e impõe medida de segurança. Qual medida de segurança? Tratamento ambulatorial. Por quê? Artigo 97 caput do Código Penal. A questão não diz com base no Código Penal? Então, o Código Penal, ele vai falar que se o crime é mais grave, punido com reclusão, medida de segurança mais grave, é internação. Se o crime é menos grave, então punido com detenção, medida de segurança menos grave, que é o tratamento ambulatorial. Então a sua tese é postular a absolvição sumária, pedir o tratamento ambulatorial, e a sentença, ela não pode ser considerada para fins de reincidência. Porque para fins de reincidência, a sentença tem que ser condenatória e não absolutória, ainda que absolutória imprópria. Então eu marcaria aqui absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Eu marcaria C de Canadá na prova verde. Tá? Absolvição imprópria com tratamento ambulatorial sem reincidência. Próxima. Mais duas, né? E aí entra o próximo colega. Enquanto... Carolzinha, Dani, já por favor vejam qual é a ordem, tá? Para eu chamar o próximo colega, quem é que vai vir depois de mim. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que o seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, eu falo disso sempre. O Cris, beleza. Sempre. Falei na maratona. Vejam, um cachorro de grande porte atiça o animal a atacar o Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, que vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado ou advogada para patrocinar os seus interesses. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogada, deverá esclarecer que o seu cliente, tá? Olha só. Pessoal, nós temos aqui uma agressão injusta, não há dúvida. Por quê? Porque o Raul pega o cachorro de grande porte, diz lá, e diz, pega, pega, pega. Uma coisa seria o cachorro do Raul, sem ser atiçado, pulou a cerca e saiu mordendo pessoas. E eu, para não morrer, pego a arma e mato o cachorro. Eu estaria em estado de necessidade. Outra coisa é, o cachorro,
Ele não atacou instintivamente. Ele atacou obedecendo à vontade do dono. Cachorro não tem vontade. Ou ele age por instinto ou obedecendo ao comando humano. Se foi o dono que atiçou o cachorro, a agressão é do dono. O dono é o agressor. Mas, professor, tem agressão humana? Tem. Mas foi o cachorro. O cachorro é só a arma. É como se eu pegasse a pedra e jogasse. Como se eu pegasse a arma e atirasse. Eu abri a coleira e disse pro meu bicho, pega, pega, pega. Eu sou o agressor. Então, a agressão é humana. Reação em legítima defesa. Eu marcaria legítima defesa na prova verde, letra B. Tá? A Laís acertou, hein? Hein? Última questão de penal, torcendo para vocês saírem muito bem. Essa aqui chatinha, tá? O Mário trabalhava como jardineiro na casa de uma família rica, sendo tratado por todos como um funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência em razão da confiança estabelecida. Tá na cara que tem abuso de confiança. Certo dia, enfrentando dificuldades financeiras, o Mário resolveu utilizar o cartão bancário do seu patrão, Joaquim. E, tendo conhecimento da senha, até senha ele tinha, então tem abuso de confiança, é furto qualificado, tá? Promoveu o saque da quantia de R$1.000. Já tem um furto qualificado consumado aqui. Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco sobre o saque feito em sua conta, efetuou o bloqueio do cartão e encerrou a sua conta. Sem saber que o cartão se encontrava bloqueado e a conta encerrada, Mário tentou um novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens, se descobriu então a conduta do agente. Tá? A do cachorro, qual seria a resposta, Silvia? Eu colocaria legítima defesa. Tá? Na prova verde, eu colocaria a letra B de Brasil. Excludente da legítima defesa. Ilicitude de legítima defesa, tá? Pessoal, o que eu colocaria nessa do furto? Eu colocaria que tem um furto apenas. Só um furto qualificado consumado. Mas e a segunda? Não tem uma tentativa? Eu entendo que não. Por quê? Porque quando ele tenta furtar de novo, o cartão está bloqueado e a conta encerrada. Se a conta está encerrada, não tem nada a ser furtado, não tem dinheiro a ser furtado, não tem objeto material do crime. Eu entendo que tem crime impossível na segunda conduta. Era possível consumar a segunda conduta? Não, porque o cartão está bloqueado e a conta está encerrada. Então, eu marcaria letra B de Brasil. Na prova verde, tá, pessoal? Ou, para quem não está vendo a verde, nessa do Mário, que trabalhava como jardineiro, eu marcaria que só há um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado. Só um. A segunda conduta, para mim, seria crime impossível. Tá, Rafa, querida? Depois já vem remissão com o prof. e gato Cris Gonzaga, meu irmão, meu querido amigo, grande professor, tá? Eu espero que vocês tenham ido muito bem, pessoal. Tô torcendo muito por vocês. Depois me falem ali no direct como é que vocês foram, tá? Espero que vocês tenham ido muito bem. Espero encontrá-los na segunda fase. Venham fazer comigo a segunda fase. Eu vou ajudá-los a pegar essa vermelhinha na mão, tá? Falem com os colegas de vocês que fizeram a segunda fase comigo, para vocês terem algumas referências, tá? O curso é 10, tá? Show, pessoal! Torcendo muito por vocês, tá? Um beijo, contem comigo. Aqueles que acham que não foram bem, se quiserem trocar uma ideia sobre os recursos, contem comigo, estamos juntos. Um beijão. Pessoal do Saraiva Prova, equipe maravilhosa, obrigado por tudo. Passo a bola para vocês, passo a bola para o prof. Cris Gonzaga.